E aí, pessoal, canal Nathan Game, cara. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve afirmação, cara. É uma hipótese e uma afirmação que eu tenho. Esse assunto não é troll, não é zoeira, não é uma coisa que é da minha cabeça pra, tipo, incomodar os outros amigos que fazem conteúdo aqui na internet. Tipo, não é pra zoar. Tipo, eu vou zoar esses caras. Não é pra zoar. Eu tô vindo aqui pra falar uma coisa que eu sei, cara. E eu preciso falar sobre isso, que é importante. E talvez as pessoas não entendam, mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples e concreta. O Insano77 é um cara que ele faz canal no YouTube, ele era meu amigo em 2021 e ele fazia conteúdo sobre filosofia e tal, né? Aí recentemente ele se formou em filosofia. O Miyamoto Otaku era um amigo também que eu conheci em 2021, que ele falava sobre a solitude do homem, sobre a solidão do homem, e eu me identifiquei com esses tópicos. Então eu participava das lives dele. A minha afirmação é: o Insano77, que é o Samuel Cormonte, e o Miyamoto Otaku, os dois sofrem de amnésia. Essa é a afirmação. E eu vou explicar por que eles sofrem de amnésia. A primeira questão que eu quero apontar é o seguinte: eu tenho lembranças que eles não têm. Essa é a primeira questão que eu quero abordar. Eles têm lembranças que eu não tenho. Por algum motivo eu tenho mais lembranças que eles têm. E é muito estranho. Eu vou discutir sobre essas lembranças. A lembrança que eu tenho é o seguinte: eu tava numa live, a gente sempre fazia live. A live, eu tava no escuro, por algum motivo eu tava no escuro. Às vezes eu tô no claro, mas sei lá, eu tava no escuro. Eu tava usando uma máscara, porque eu sempre usava máscara, eu tava usando máscara. Aí eu tava usando máscara. Aí a live era o seguinte: a live, tipo, Deus ligou pra mim, ele possuiu meu corpo e começou a falar com o Insano e com o Miyamoto. Ele perguntou assim: e cara, você acha que eles estão no céu? Tipo, alguma coisa assim. Você já acha que eles estão no céu? Essa era a pergunta. Aí eu acho que o Miyamoto e o Samuel perguntaram: não, a gente tá na Terra. Aí eu falei: isso aqui, tipo, é o céu. A pergunta, a filosofia que o Jesus tinha, queria mencionar era que aqui era o céu, né? Mas beleza. Aí, do nada, eu acho que eu comecei a falar sobre signo. Eu sempre pergunto sobre signo. Aí eu perguntei do signo do Samuel. E ele falou que era touro. E o signo do Renan, do Miyamoto Taco, era peixe. E aí eu acho que comecei a falar com Jesus. E o Renan e o touro do Samuel, ele começou a reparar isso. Eu comecei a falar com Jesus na live. Aí eu falei: vocês não conseguem falar com Jesus? Aí eles falaram: não, a gente não consegue falar com Jesus. Aí eu falei: Renan, olha pra cima e fala: São Pedro, você tá aí? Aí o Renan fez isso, né? O Renan fez, tipo, São Pedro, você tá aí? Aí São Pedro respondeu, ele voltou. Aí eu falei: caramba, como que você consegue fazer isso? Aí o Renan meio que bugou assim na live, assim: como que você sabe disso e eu nunca sabia disso? Tipo, como que eu não sei disso? Aí o Samuca ficou olhando assim, estranho assim. Aí, Samuel, fala aí com o São Marcos. Aí ele falou assim pro São Marcos: aí, tô. E aí, tipo, beleza. E aí, tipo, eu tinha dado os poderes espirituais pro Renan e o Samuca. Mas eu não lembro bem se o Renan, que é o Miyamoto, ele já sabia desses poderes. Tipo, eu não lembro bem. Se eu estou lembrando enganado, eu acho que o Renan já tinha esses poderes, por algum motivo. Um cara da escola dele passou pra ele esses poderes espirituais. E ele tinha, mas ele esqueceu dos poderes. O Samuka eu não lembro se ele falou sim ou não. Mas enfim. Beleza, eu acho que o Renan tinha os poderes e esqueceu dos poderes, que teve amnésia. E o Samuka também, não sei. O Samuka eu acho que nunca teve os poderes. Aí beleza. Aí eu acho que o Pink, que é o nosso colega, o Pink, que eu vou colocar na descrição do canal dele, Pink, que ele é meu fã. Ele tava na live, eu acho que ele acabou, a gente revelou o nome dele, cara. Que o nome dele é Ricardo Farias. Nessa live foi revelado que o nome dele é Ricardo Farias.
Que por algum motivo ele estudou comigo, mas ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Aí, tipo, a gente começou a discutir sobre a Globo, de ir pra Globo e tal. Aí eu perguntei pro Miyamoto se ele queria ir pra Globo, acho que ele falou que sim, e queria tentar trabalhar na Globo. Aí eu perguntei pro Samuka, ele falou que não. Eu falei pro Samuka, você pode tentar, sei lá, mano, trabalhar com comédia, sei lá, mano, roteirista de comédia, eu falei pra ele, coisa assim, né? Sei lá, mano, eu tava tentando indicar ele uma coisa que ele poderia fazer de criativo, né? Criativo, no ramo televisivo. Porque o Samuka, ele sabe imitar as pessoas, né? Aí tem outra parte da live que eu começo a falar que o nome do Samuel é Samuka. Eu começo a falar Samuka, Samuka, Samuka. Aí eu pergunto, Samuel, você acha irritante quando as pessoas chamam de você de Samuka? Aí ele fala, não, pode chamar de Samuka, porque na infância, na adolescência, as pessoas me chamavam de Samuka e não tinha problema nenhum de chamar de Samuka. Aí eu comecei a explanar o Samuel na live. Eu comecei a ler os pensamentos dele, mas na verdade não era eu lendo os pensamentos dele. Era tipo Jesus explanando o Samuel. Aí Jesus falando assim, ô Samuel, lembra daquela briga lá que você teve no futebol, que não sei o que deu um mó rolo, que não sei o que. Você foi meio babaca, não foi? Tipo, Jesus começou a explanar o Samuel falou, entendi, sim, fui babaca, sim, entendi. E Jesus tava tentando explanar ele, tentando fazer ele ir pra defensiva, tentando explanar o Samuel. Eu acho que ele tentou fazer, Jesus fez isso com o Renan também, o Miyamoto. Ele começou a explanar os pecados do Renan e beleza, o Renan aceitou. O Samuel, eu lembro vivamente dessa explanação que o Jesus tentou, tipo, ensinar, assim, pro Samuel. Tipo, você lembra daquela vez que você foi babaca, Samuel? Eu lembro dessa vez. Jesus estava possuindo o meu corpo para expressar o que ele queria falar para Samuel através do meu corpo. Ele estava falando com Samuel através do meu corpo. Beleza, tem essa parte que o Jesus tenta explanar. Aí tem uma outra parte que é meio aterrorizante, que eu lembro. Que, tipo, ou é Jesus ou é o Deus Giovanni, que ele é meio maléfico, Deus Giovanni. Ele é meio sarcástico. E ele começou a falar assim, ei Samuel, você não vai sair da cadeira não, você vai ficar aí preso pra sempre. Haha, você vai ficar preso pra sempre, seu otário. Eu consigo controlar você. Eu consigo controlar suas pernas, Samuel. Você vai ficar preso aí, grudado na cadeira e não vai conseguir se mexer nem no banheiro. Vai se mijar nas calças, seu otário. Tipo, ele começou a ameaçar o Samuel ficou assim meio com... Ele não expressou nenhuma opinião, mas, tipo, que eu me lembro, eu acho que ele deve ter ficado com medo. Aí depois eu perguntei pro Samuel, você tá com medo, Samuel? Ele tá brincando. Aí ele falou, não tô com medo não, eu sei. Eu sei que ele tá zoando. Aí, tipo, eu fiquei com medo. Quando Deus ficou humilhando o Samuel, eu fiquei com medo pra caralho disso. Aí, beleza, tem outra coisa que eu começo a falar assim, o Miyamoto, você tá gravando a live? Aí o Miyamoto fala assim, fica no YouTube. Aí ele falou assim, não, mas tipo, não vai, eu acho que não vai dar pra gravar, porque o YouTube vai remover, ou seja, Deus vai remover, porque Deus controla o YouTube, ele vai remover a live, pra gente não ficar vendo a live o tempo todo, essa live aqui. Porque é uma live secreta, uma live Illuminati. Era tipo, São Pedro tava cochichando no ouvido dele, do Renan, do Miyamoto, pra falar o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que falar. É um poder que só a gente que tem Espírito Santo consegue. É um poder tipo ler teleprompter. Já leu teleprompter na TV? Teleprompter é um texto que você lê. Então o Renan tava lendo um teleprompter e São Pedro tava falando pra ele falar. Aí ele tava falando, não, que a live não vai ser salva, que não dá pra salvar a live, porque Deus vai deletar a live. Então não tem como a gente rever. Aí eu falei, putz, não tem como rever, beleza. Aí a gente começa. Aí eu acho que o Renan fala assim: tem um problema, Nathan. Eu e o Samuel vai ter amnésia. Porque não pode estragar a surpresa. Aí eu falo assim, mas que surpresa? Aí depois eu não lembro do que é a resposta. Do que é a surpresa. Tipo, sempre essa palavra. Que surpresa? Eu sempre tento tentando desvendar o que é essa surpresa. Que eu espero que não seja a morte, que seria o pior. Sei lá. Essa surpresa, tipo, é mencionada pelo Renan. Renan fala assim, não, é porque a gente não pode estragar a surpresa e por isso que a gente vai ter amnésia. Essa era a resposta que eu lembro.
E aí eu fiquei tipo, puta que pariu, de novo essa palavra surpresa, não quero morrer. Eu sempre tenho medo dessa palavra surpresa, horrível essa palavra, surpresa. É muito horrível. Eu não gosto de surpresa. Tipo, surpresa de Deus Giovanni, cara, sei lá, mano, meio estranho. Mas esse é o vídeo que eu queria falar. A afirmação é: Insano 77, Miyamoto tem amnésia seletiva desse momento. E a gente conversou numa live que eu tive poderes, que eu passei os poderes pra eles, e eles esqueceram desses poderes. Eu não sei porquê. Não sei. Pode ser que eles são impuros, pode ser que seja do propósito de Deus tirar os poderes deles. Eu não sei. Eu perguntei pro Renan, ele não tem poderes. E o Samuka não tem poderes. Tipo, ninguém tem poderes. Ninguém que eu conversei que tem poderes. Só eu tenho poderes. Então, isso... Você percebe, assim, que há uma lacuna, né? Das memórias. As outras pessoas não têm memória, só eu tenho memória. Já tem alguma coisa estranha, então. As outras pessoas têm mais amnésia do que eu. Eu tenho amnésia, mas as pessoas têm mais amnésia ainda. Que bizarro. Esse é o vídeo que eu queria fazer por hoje. Deixa aí, ativa a notificação, até mais.